Olá, a partir de agora você acompanha o programa Unifra Entrevista e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre quem foram São Nicolau e também São Silvestre. Desde já eu quero desejar um Feliz Natal a todos vocês que acompanham a programação da TV Unifra pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online, o nosso canal do YouTube. O nosso convidado para esses dois assuntos é o Frei Valdir Preto, que é diretor do Ser Unifra. O Ser Unifra é a pastoral universitária aqui do Centro Universitário Franciscano. Frei Valdir, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar de São Nicolau, para falar também de São Silvestre. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Unifra Entrevista. Obrigado, Rogério. Obrigado pelo convite e saúdo a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Perfeito. Vamos começar falando então, Frei Valdir, sobre São Nicolau, também conhecido por São Nicolau de Mira. Isso. E eu tenho aqui, seria também taumaturgo, né? Seria um outro nome dado a ele. E ele seria São Nicolau de Bari, santo padroeiro da Rússia, eu tenho aqui, da Grécia e também da Noruega. O dia dele é comemorado no dia 6 de dezembro, né, de cada ano. E é justamente nessa data porque no ano de 350 depois de Cristo ele teria falecido, né? E aí por isso que ficou o dia dele e tudo mais. É um santo conhecido pela afinidade com as crianças. Explica um pouco pra gente, Frei Valdir, porque ele tem uma inter-relação muito próxima com a imagem que nós temos do Papai Noel. Correto, Rogério. Eu acredito que também é bom a gente se situar no tempo. Nós agora estamos falando do século III. Perfeito. E dentro desse período, provavelmente data o nascimento dele em torno de 250 a 326, 327, é o período de São Nicolau. Perfeito. Mas esse período também, onde que nós celebramos, como você já está também desejando essas boas festas natalinas, é importante também nós falarmos que nós estamos na época do Advento, dentro da Igreja Católica. E o Advento, ele é um tempo, para nós todos cristãos, católicos, de preparação para a grande festa do Natal. Do Natal, onde que nós temos 4 semanas que vai nos possibilitando de a gente ver o que é necessário como ser humano mudar, transformar, para celebrar bem esta grande festa do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo, do nascimento. E aqui, então, começando o mês de dezembro, como você já anunciou, sim, dia 6 de dezembro, nós estamos celebrando, então, São Nicolau. São Nicolau, por que ele é também assim visto, querido, amado, como o amigo das crianças, né? Esta relação que nós temos do São Nicolau com o Papai Noel, perfeito, aqui também nos aproxima muito assim esta figura de traduzir que ele, em vida, ele era uma pessoa generosa, bondosa, onde que ele cuidava, né, como bispo, né, bispo de Mirra, ele cuidava da sua, diria assim, dentro do serviço pastoral, ele se ocupava com os mais pobres, com os mais carentes, e nós sabemos que a história nos conta que ele era, inclusive, ele foi filho, né, de pais nobres, né, mas pais assim que tinham assim um poder aquisitivo muito bom na época, mas também profundamente religiosos. E eu acredito aqui, Rogério, que também acabou influenciando na formação, na educação de São Nicolau, e onde que há essa expressão muito forte dele, essa relação com aquele que precisa. Então, o Papai Noel, né? Agora, é claro que nós temos que ter assim uma atenção maior, porque dentro da história dos nossos santos existem muitas coisas verdadeiras e lendas, né? Quando que nós falamos no Natal, quando nós lembramos da nossa infância, que os nossos pais diziam, olha, sim, na noite de Natal, Papai Noel vai entrar pelo chaminé, vai deixar alguma coisa, e de manhã cedo nós vamos lá na sala onde tem o chaminé ou a lareira para buscar o nosso presente. Conta a história que São Nicolau, dentro da diocese dele, né, da região territorial dele, onde que ele tinha pastoral, ele mandava e ia ver aonde que se encontravam as crianças, inclusive mais pobres. E ele, sendo assim, uma pessoa que tinha condições familiares, ele já providenciava alguns presentes, algumas lembranças para as crianças, colocavam num saco e ou ele
ou alguém colocava nos chaminés das casas, porque aqui nós estamos falando de regiões entre o Oriente e o Ocidente, que na época realmente é frio. Sim. Então tem toda esta simbologia que fala, e fala muito, que tem toda uma riqueza. Perfeito. Frei Valdir, ele foi também, São Nicolau, um santo que enfrentou muito a Igreja Católica no século III, mas principalmente esse enfrentamento para garantir a justiça aos necessitados e também às crianças. Correto. O que o senhor tem de conhecimento para nos passar sobre esse enfrentamento dele com a Igreja Católica? Esse enfrentamento, eu diria assim, ele buscava, né, sempre dar prioridade à pessoa humana, E como que também hoje, em nossa era, em nossa hora atual, como nós podemos dizer e rezar, as desigualdades, elas existem, a indiferença, ela existe muito forte. Sim. E por isso que aquilo que eu falava antes, o advento nos chama a atenção para uma partilha fraterna na grande festa do Natal. E São Nicolau, realmente, ele busca a levar aos mais necessitados as necessidades básicas, e com isso ele tem um enfrentamento com os poderosos da época, né? Com imperadores, né? Com tantos imperadores ali que a gente poderia citar alguns nomes, mas não vem ao caso agora, e ele sabe que esse enfrentamento também há perseguições profundas de cristãos, de pessoas humanas que buscam querer o bem social, mas que são interrompidas, né, em seu trabalho, em sua missão, em suas convivências relacionais, devido também ao grande poder que existe, porque a questão do império e outros poderes que existiam neste período, eles querem dominar. Perfeito. E ele enfrenta em nome da igreja, a tal ponto que há assim um momento que ele também recua. Mas ele é um homem de fé e de esperança, é um homem da igreja que tem como valor prioritário o ser humano e não tem medo. Ele está talvez dentro dos mártires da igreja, devido a esse enfrentamento com o poder para o bem comum social. Estaria São Nicolau, então, quando desse conflito, Frei Valdir, muito relacionado da questão da educação e da moral, tanto das crianças quanto as mães dessas crianças, porque historicamente, a gente tem também no registro que São Nicolau foi um daqueles santos, né, que ele teve uma preocupação muito grande não só com a educação das crianças, mas com a educação das mulheres também. Sim. Porque a época era uma época em que o homem ainda tinha muita desconfiança, até mesmo sobre a questão da origem do universo, né, sobre as teorias e tudo mais. Mas conta a história para a gente também que ele teve essa preocupação com a educação das crianças, as mais necessitadas também, claro, mas principalmente também da mulher. O que o senhor sabe e o que o senhor poderia nos passar de história sobre isso? Sim, há um dito que de 3 irmãs de uma família, a qual elas precisavam o dote para casar. E como essas 3 irmãs eram de uma família bastante pobre, ele teria, inclusive, providenciado moedas de ouro e em 3 noites ele colocou 3 saquinhos, esses 3 saquinhos, moedas de ouro, para contribuir para que essas mulheres pudessem depois casar, essas moças, no caso, viessem a casar, porque eram ameaçadas de colocá-las dentro da prostituição para poderem sobreviver. Aqui nós temos um sinal muito forte, que realmente ele protege a questão da mulher, a questão da viúva, né, que é muito forte dentro da missão pastoral dele. Por quê? Não é porque ele vê só ali alguém mais frágil da sociedade. Nós podemos nos imaginar, se nós temos sérios problemas ainda no nosso período, nós podemos nos imaginar como era nesse período, no século III, como que a mulher era tratada, né? Como que os homens se relacionavam com a mulher. De novo, entra a questão do poder, da indiferença, da desigualdade. E ele entra aqui em defesa também da mulher. Então, o que eu li, o que eu pesquisei também, que realmente é alguém que inclusive faz da sua riqueza familiar contribuição para que a mulher possa também não ser condicionada a situações assim de humilhação, né, de desigualdade,
para salvar realmente, né? Certamente não é só a questão da mulher, mas nesse ponto, né, ele vai em defesa da mulher. Como é que a igreja vê também, Frei Valdir, essa questão de a imagem de São Nicolau estar vinculada ao Papai Noel, à imagem do Papai Noel? Olha, Rogério, vou ser bem sincero, a imagem de São Nicolau, na sua origem ligada ao Papai Noel, tem um sentido bonito. Tem um sentido bonito, né? O problema é que aqui, porque aqui é um sentido bonito quando que nós falamos da dimensão espiritual. Quando que nós tiramos a dimensão espiritual e a gente traz esse Papai Noel para a questão da comercialização, do consumo desenfreado, como a gente vê na nossa realidade a nível internacional, aqui então a igreja ela tem um sentimento assim não muito salutar, vamos dizer assim, até não saberia adequar a palavra correta, mas não é bem visto. Sim. Quando que nós pegamos uma imagem que tem assim sua origem voltada para o bem, e esta imagem, este símbolo, ele é transformado e comercializado. Não é que a gente seja contra o comércio, não é isso, né? Mas eu acredito que toda simbologia, seja ela cristã, religiosa ou não religiosa, ela tem um sentido de existir, né? E o Papai Noel ligado a São Nicolau e São Nicolau ligado ao Papai Noel, a gente, como falou antes, é um bem comum, onde que as crianças amigas de São Nicolau vão buscar nessa imagem o presentinho, o carinho, o afeto, onde que elas vivem esse amor paterno, materno e fraternal. Perfeito. Frei, a gente está se encaminhando para o final do primeiro bloco e nós queremos no segundo bloco aqui no Unifra Entrevista, né, nesta edição, falar também de São Silvestre, que foi Papa, inclusive. Antes da gente ir para o intervalo, eu só gostaria que o senhor fizesse essa relação, porque São Silvestre e São Nicolau foram, inclusive, santos que concomitantemente trabalharam, viveram na mesma época ali da igreja, né? Tiveram uma certa relação. Sim. Gostaria que o senhor só falasse um pouquinho sobre essa relação entre os dois santos, para no segundo bloco a gente já introduzir o assunto sobre São Silvestre. Ótimo, Rogério, isso é uma questão muito importante para a gente entender a linha do tempo, né? E onde que os santos também eles se relacionam, eles dialogam as diferentes preocupações. Nós agora então estamos já saindo do século III com São Nicolau e entrando no século IV, né, com São Silvestre. E em um determinado momento, nesse período, em 325, acontece o Concílio de Nicéia. E aqui nós vamos ver que São Nicolau participa deste evento e é um evento promovido por São Silvestre. Legal. E aqui então nós podemos agora, no segundo bloco, como você já anunciou também, nós vamos ver o que acontece nesse fato histórico da Igreja Católica Cristã. Perfeito. Vamos fazer 1 minuto de intervalo e na sequência a Unifra Entrevista volta falando mais de São Silvestre, lembrando que nós falamos neste primeiro bloco sobre São Nicolau. 1 minuto e estaremos de volta. Ela conquista tudo que eu não consegui conquistar. Quero que ele seja um grande homem, né? Tenha um futuro brilhante pela frente.
volta com o programa Unifra Entrevista, que esta semana fala sobre São Nicolau e também sobre São Silvestre. Muito obrigado para você que nos acompanha pelo canal 15 da NET ou pelo Unifra Online. Eu já aproveito também a desejar um Feliz Natal para todos vocês que acompanham a programação da TV Unifra. O Unifra Entrevista dessa semana tem a presença do Frei Valdir Preto, né? Ele é diretor do Ser Unifra. Ser Unifra é a pastoral universitária aqui do Centro Universitário Franciscano, a quem nós mais uma vez agradecemos. Frei Valdir, muito obrigado pela gentileza de aceitar o convite, de vir conversar conosco sobre estes dois santos. Nós falávamos sobre São Nicolau, que tem uma imagem muito vinculada ao Papai Noel no primeiro bloco, e agora a gente entra em São Silvestre. E aqui no Brasil, quando a gente fala de São Silvestre, inevitavelmente a gente tem a imagem dele voltada para aquela corrida que acontece no último dia do ano, né? Dia 31, que é na verdade o dia de São Silvestre, por isso a corrida recebe aquele nome. Mas eu gostaria que o senhor falasse para nós quem foi São Silvestre, né? Ele foi inclusive até Papa, né? Governou a Igreja Católica por um período no século III também. Quem foi São Silvestre, Frei Valdir? Rogério, São Silvestre, vejam que antes nós estávamos falando do bispo Nicolau, e agora nós temos o Papa São Silvestre. São Silvestre também, ele é do século III e IV. Perfeito. Onde que ele o Papa nasceu em Roma, né, atuou como Papa durante alguns anos. O pontificado dele foi muito forte. De 314 a 355 eu tenho nos registros aqui, Frei. Correto. E foi um Papa que também enfrentou situações delicadas e frágeis e conturbadas na Igreja. Aqui nós não podemos, lembrando de um grande imperador que teve muita influência neste período, sim, que foi o imperador Constantino. Mas o Papa Silvestre, o São Silvestre, né, ele teve assim, um papel muito importante dentro da Igreja católica e cristã, onde que em 325 ele promove o Concílio de Nicéia. Sim. O que seria um concílio? O que seria esse Concílio de Nicéia? Isso. Esse Concílio de Nicéia de 325, que aconteceu na Turquia, Nicéia, Turquia. Perfeito. É um grande encontro de autoridades eclesiásticas, né, de bispos. Claro que neste período nós temos a presença também do poder civil e político, que é do imperador, inclusive com muita influência e poder nesse período, onde que este encontro, inclusive também, ele tem um caráter ecumênico, onde que se está vendo situações, como a Igreja está andando, também como que a sociedade está andando e questões de fé. E aqui há um acento muito grande que é discutido neste grande concílio de Nicéia, que é a divindade de Cristo Jesus, né? Perfeito. Firmando, né, Cristo, né, Rei, Cristo, nossa fé, Cristo para os cristãos, Cristo para todos nós. O senhor falava de Constantino, né? Ele foi um imperador que acredito que teve a questão da perseguição, né, contra os cristãos e tudo mais. Como é que era a relação da Igreja com o poder civil essa época? Havia uma disputa muito grande, né, Frei? E aí talvez por isso que o imperador perseguisse os cristãos e houvesse toda essa situação de conflito nessa época. Época que foi, digamos, apaziguada, né? Entrou num longo período de paz por conta de Silvestre, hoje São Silvestre. Justo. E, inclusive, os escritos e a história nos mostra que São Silvestre, por ter promovido este grande encontro, esse grande concílio, uma outra polêmica foi que ele não esteve presente, segundo alguns escritos, por questões de saúde. Mas aqui realmente é bom lembrar esse fato histórico, Rogério, que a questão de conflitos era muito forte nesse período por uma questão de poder, né? Temos a Igreja, né, que se preocupa com a dimensão espiritual e pastoral, e temos o imperador que está com o poder civil e político. Então, eu já disse a palavra, o poder aqui é muito forte. E o poder, ele vai fragilizando também algumas dimensões da Igreja quando que ele se impõe e se
pessoas da igreja, nesse período, começam a recuar. Claro, ele vai dominando as situações. Nós temos aqui a situação do Papa Silvestre, São Silvestre, que ele, num determinado momento ele se impõe. Ele se impõe, mas também há historiadores que dizem que ele fica muito na sombra do imperador e com medo. Mas com medo por quê? Talvez ele foi um homem muito prudente, porque ele sabia que bater de frente com o poder, isso poderia causar muitas mortes, muitas tragédias. Então ele toma uma decisão desde o concílio, mas de apaziguar de uma forma também missionária dentro da nossa linguagem, tendo moderações, né? E claro que esse conflito existiu, mas também há a questão do poder muito forte aqui. Que foi ele que instituiu também a questão de que o domingo como dia santo. Não sei se o senhor tem isso nos seus registros históricos. Eu não tenho isso nos meus registros históricos, mas eu já escutei sim isso. Não poderia assim aprofundar mais esse elemento. Perfeito. Mas tem uma passagem na história, na literatura, que também conta isso, né? Escreve e nos faz ler isso. E coloca como o domingo um dia santo. De que maneira o senhor pode nos explicar que ele conseguiu apaziguar a igreja? Porque, como a gente acaba de falar, tendo um poder, digamos, paralelo, né? O poder do imperador, o poder da igreja, enfim, todo esse momento, sendo prudente, claro, não batendo de frente, mas por ações. Naquela época, como se fazia, Frei, para evitar mais mortes, para evitar justamente esse conflito político, esse conflito ideológico que era muito forte naquela época? Como é que São Silvestre teve habilidade para contornar isso? A habilidade dele, eu acredito que foi, além da prudência, o diálogo. O diálogo, como ele também era visto um papa de transição, o silêncio dele. Mas um silêncio não oculto, de se esconder atrás de uma situação. Um silêncio onde que ele vai dialogando com os seus pares, e vai criando uma outra forma de poder para evitar justamente o confronto. Aqui, Rogério, você me faz também lembrar do primeiro santo que nós comentamos, São Nicolau. São Nicolau. Que ele também, quando que ele pensa os pobres, os mais necessitados, ele está levando para dentro de uma situação igreja, de uma situação realidade pastoral, também uma outra forma de apaziguar. Ou seja, escuta, nós vamos dialogar e vamos criar situações que pensam a vida, vamos criar situações que tenham como prioridade o ser humano. Então, a prudência, o diálogo, a escuta, certamente, né, eu não li isso, mas certamente foi um papa que escutou muito, apesar que, segundo a história, se eu não me engano, ele é um dos santos que não foi mártir, né? Mas se foi canonizado. Exato. Canonizado. 31 de dezembro também, justamente pelo seu dia. Frei Valdir, a gente está se encaminhando, passou muito rápido o Unifra Entrevista desta semana, e eu gostaria que o senhor passasse para nós uma mensagem de Natal, já que estamos muito próximos, estamos no Natal, né, vivendo o período do Natal, uma mensagem para quem acompanha a programação da TV Unifra, enfim, para todo mundo que está acompanhando o Unifra Entrevista. Rogério, e todos aqueles que nos escutam e nos acompanham pela TV Unifra, eu acredito que nós estamos num momento sempre muito bonito. Nós temos os nossos desafios, temos as nossas inseguranças, mas o Advento ele nos abre a porta justamente para celebrar esses momentos fortes na nossa vida. Não somente para a vida do cristão, para a vida do católico, mas para toda a vida humana. Então que este Natal realmente ele seja um grande sinal de encontro, de diálogo, de amor fraterno, que nós possamos nos abraçar, Rogério, realmente nos abraçar e dizer, olha, conte comigo. Nós sabemos, inclusive, que dentro da nossa realidade brasileira, nós estamos passando por momentos muito delicados a nível econômico, a nível político, a nível ideológico, mas esses santos que nós celebramos, eles nos ajudam também a repensar as nossas situações. E o Natal é uma luz que se abre, é uma luz que nos abençoa. Então que o menino Jesus que está para nascer, nasça em nossos corações,
nasce na sua família, nas nossas famílias, e que esse menino Jesus nos traga esperança, amor, coragem, fé e muita alegria. Feliz Natal a todos. Feliz Natal a todos. Mais uma vez eu também desejo isso. Muito obrigado, Frei Valdir, por participar, por ter aceito o convite, estar aqui conosco no Unifra Entrevista. Prazer muito grande. Prazer é nosso. Você que está nos acompanhando também pode acompanhar este programa na íntegra no Unifra Online, que é o nosso canal do YouTube. Lá você acompanha também outros programas da TV Unifra. Quero desejar mais uma vez um Feliz Natal a todos que nos acompanham a nossa programação e dizer que na semana que vem o Unifra Entrevista vai estar de volta. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e até lá.